Os diáconos devem permanecer dentro das suas atribuições, presta atenção nisso aqui. Os diáconos devem permanecer dentro das suas atribuições. Quais são as atribuições do diácono? Cada igreja define isso de uma forma. Agora, olha o conceito que é da igreja católica que chegou na igreja cristã, ou que igreja evangélica. Não deve administrar a Eucaristia a presbíteros, nem tomá-la antes deles. O que é Eucaristia? Dentro da igreja lá, era aquele negocinho redondinho, né? No meio evangélico, é o pão lá, né? Nem tomá-la. Nem sentar-se entre os presbíteros, pois que tudo isso é contrário ao cânon e à correta ordem. Você tem hoje algumas igrejas que tem lá no altar umas cadeiras. Quem sobe para o altar para sentar? Presbítero, pastores, evangelistas. Esse grupo, eles são chamados de ministros em alguns ministérios. Ministros. E o diácono? Não é ministro. Diácono não é ministro. Diácono é obreiro. Aí tem os obreiros, tem as obreiras. Serviçal. O que é o diácono? Diácono tem que ficar na porta. Diácono é para servir água para os irmãos. Diácono é para fazer a limpeza. Isso é o serviço do diácono. Diácono não pode servir ceia. Tem lugar que já dão para o diácono servir a ceia. Porque a princípio o serviço do diácono não era esse. Não, dentro do contexto aqui. Entendeu? Dentro do contexto aqui católico. Tá? Isso aqui é o princípio, ó. Não. Aqui, o diácono, presta atenção. Posteriormente, o diácono passou a servir ceia. Depois ele passou a fazer isso. Dentro da igreja evangélica ele faz isso. Agora, o que eles estão dizendo aqui também? O diácono, ele pode servir a Eucaristia para a irmã Sandra, para a irmã fulana, a irmã ciclana. O clero, ele não pode sentar no meio deles, e ele não pode ir lá servir a Eucaristia para eles, não. Tá? Eu já vi isso acontecendo em alguns lugares. Por exemplo, eu sou o presbítero. O irmão que é o chamache, ele vai lá e serve os outros, mas não pode servir para mim, não. Aí tem aqui o outro irmão que é o Roche. O Roche Ricardo, por exemplo. O diácono não podia servir para ele. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar a bandeja né, sua bandeja, né? Vou servir o Roche. Aí eu me assento, aí passo a bandeja para o Roche vai me servir. Mas o diácono não pode me servir. Tem. Entendeu? Aquele grupinho ali em cima, que era chamado nesse momento de clero, ele mudou o nome. Mas a pompa que veio de lá permanece. Você vai encontrar alguns ministérios, por exemplo, que o trono tem o trono do chefe. Tem umas cadeirinhas vagabundinhas do lado, que é para os presbíteros, mas tem a central, que é do chefe, que é do pastor, presidente. Meu irmão, não existe isso em igreja. Nós vamos ver, vou falar da igreja, voltar depois lá para você ver, que aqui eu estou passando, né? Você tem uma noção geral da coisa. Pastor, existe isso na Bíblia? Existe pastor na Bíblia? Não, a de ovelha tem. No sentido de igreja, existe pastor? Não. Olha, Rabino, mas existe lá um cargo que foi dito que o Messias deixou, que são chamados de 5 ministérios. Ministério é serviço.
Ministério não é cargo. Dons ministeriais. A pessoa recebe um dom para trabalhar, não é para ter cargo, para começar assunto. Se você ir lá no texto, que é Efésios 4:11, está no plural, lá está pastores, não é pastor. Não é um chefe chamado pastor que comanda, não existe isso dentro do contexto bíblico. Isso não existe. Por que está pastores? Porque é um grupo de pessoas que vão trabalhar, é um grupo, plural. Eles vão trabalhar fazendo o quê? Como um pastor, o que o pastor faz? Cuidando, dando atenção. Não é um monte dentro do grupo. Entendeu? Não existe um chefe chamado pastor, não. Pastor presidente. Isso vem daqui do romanismo. Mas é aquela passagem na Bíblia que fala assim, ai dos pastores, está se referindo a outra colocação? Outra colocação. Ou a tradução está na nossa Bíblia que é diferente? Não, lá, isso, inclusive quem diz isso é Jeremias, né? Nem existe igreja lá. Entendeu? Inclusive está lá, pastores cegos, guiando meu povo como ovelha, guiando o meu povo. Usou a linguagem aí, figurada. Na igreja, se não tiver um pastor, como seria? Hoje, voltar hoje. Vai nesse contexto aqui. Vamos no contexto, aqui nós estamos no contexto católico. Aí você tem bispo, aí você tem arcebispo, aí você tem hoje, você já tem papa, que comanda. A ideia é a mesma, do catolicismo. A ideia é uma só. Isso não existia lá no início. Irmão, vai ter um, vai ter dois, vai ter um principal? Vai ter. Agora, esse principal, ele assenta lá em cima, como se fosse o... Não, isso não tem na Bíblia. Ah, não. Em termos de cadeira, não. Mas, assim, voltando para a igreja, para o ministério, tem que ter uma pessoa para comandar, né? Igual que na sinagoga tem um rabino, igual na igreja não tem que ter... Na verdade é o seguinte, a organização de algo precisa de uma pessoa, falando no quesito jurídico, é uma história. Prática é outra história. Entendeu? Jurídico, você tem o presidente, vice-presidente, isso é para o Estado lá fora. Sim, quem que é o presidente? Ah, é o fulano. Agora, o fulano é melhor do que o ciclano, do que o bertano, que é esse o problema. O pastor é quem? Não, o pastor é o cabeça, tudo vem do pastor. Aí que é o erro. Aí o pastor assenta ali porque ele... Aí que é o problema. Agora, ele é o presidente desse ministério, juridicamente falando? É. Mas quem é que prega? Quem é que fala? Todo mundo. A Bíblia diz que é para todo mundo falar. Quem faz a leitura? Todo mundo. Quem pode orar? Todo mundo. Agora, existe uns irmãos aqui que já estão habituados a fazer isso? Aí você chama ele. Ô irmão fulano, vem orar. Ô irmã ciclana, faz isso. Ô irmã Bertana, faz isso. Todo mundo, não está isso na Bíblia? Todos podeis. Ah, o Rabino Shaul falando. Inclusive fala de profetizar, né? Todos podeis profetizar. Não, eu sou pastor, é eu que tenho que pregar. Não virou isso? Ô Rabino, o que você falou foi interessante. Isso aí foi dado como ministério. Profeta, mestres, pastores, e não fala que um é maior que o outro. Não. São ministérios para que o corpo funcione. Sabendo nós hoje que a cabeça quem que é? Yeshua. E o pastor, a função dele não é ensinar, a função de ensinar é do mestre. Que ele recebe isso para ensinar. O pastor é que ele cuida. Exato. O mestre ensina. Exato. E tem um profeta que profetiza entre Sim. o povo. E o pastor acha que ele é pastor, é ele que prega, ele que fala. E não tem, às vezes, nenhum dom do ensino, né? Sim. Para falar com a pessoa. Então, o assunto é ministério, o serviço. Todo mundo vai trabalhar. É um grupo trabalhando para o corpo. O evangelista vai lá fora e traz. Pastor, cuida. O rabino ensina. E assim. Cano 19.
a se seguir a respeito dos partidários de Paulo de Samossa, que desejava retornar à igreja. 20. Nos dias do Senhor, presta atenção nisso, nós estamos no concílio de Nicéia, não é? Cano 20. Nos dias do Senhor, Senhor o quê? E de todos devem dos dias do Senhor. Vocês já viram a missa? Tem um momento que eles vão fazer alguma coisa, o que eles fazem? Aí recita, depois. Aí vem fazer outra coisa, de pé. O que ficou no credo niceno? Né? O credo niceno, ele ficou como uma profissão de fé adotada no primeiro concílio ecumênico reunido na cidade de Nicéia, da Bitínia, né? Atual Iznik, Turquia, em 325. Chama-se também o símbolo niceno. Em latim, símbolo nicaeno. E a profissão de fé dos 318 padres, referência aos 318 bispos que participaram no primeiro concílio de Nicéia. Ok? O que esse credo diz? Ou o que rezava esse credo? Né? Vamos lá. Cremos em um só Deus. Se você começar a ler aqui, você fala, o trem é bonito, né? Realmente é pura Bíblia. Vamos lá. Cremos em um só Deus. Quem é Ele? Pai Todo-Poderoso, Criador de todas, visíveis. Bom. Em um só Senhor. Quem? Jesus Cristo. Quem? Agora o negócio começa. Até aqui estava bem. Aí vem, gerado do Pai, unigênito, ou seja, único gerado. Isto é, Entenderam aquele primeiro detalhe que eu falei para vocês? Que eles são de mesma substância. Meu irmão, como é que eu posso... Então, exatamente. Como é que eu posso? Preste atenção. Eu tenho um Deus que ele é espírito. Eu tenho um filho que ele é humano. A Bíblia fala isso. Como é que esse ser humano é da mesma substância de um ser invisível que é espírito? Se ele é espírito, ele tem substância? O que é ser espírito? Agora entra, agora sim. Não é credo nosso, não. É princípios do judaísmo. Ou 13 princípios do judaísmo. Nós cremos em um Elohim, um só, que ele é incorpóreo, ele não tem nenhuma forma. Como é que ele tem substância? Da qual a substância veio o Filho. E os dois são da mesma. Vocês entenderam? Da mesma substância do Pai. Isso é o credo niceno. Que chegou até os dias atuais, como a Sandra até mencionou aí, né? Que é hoje professado em muitas igrejas. E é isso aqui, ó. Aí vem. Luz da luz. A continuação. Deus de... Aí você tem lá em 1 João 5,20 uma coisa que o cristianismo hoje quer pegar em cima. Eles não leem o texto direito, eles não entendem o texto direito. E lá está falando de que há um Elohim verdadeiro e ele é o Pai. Aí eles querem fazer uma bagunça no texto e colocar o Filho como Deus verdadeiro. Aonde que está a origem? Está entendendo? Vamos mais. Preste atenção. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Irmão, seja um ser pensante. Como é que Deus gera outro Deus?
que é ser Deus? Que a gente estudou lá em bibliologia. Ser Deus é ter o quê? Atributos. Me dá ali 3 deles principais. Onisciência. Vamos lá, onisciência. Sabe, está ciente de tudo. Está presente em todo lugar. Tem todo o poder. O poder que ele tem, ele não depende de outro. Ele. Agora presta atenção, como é que um Deus gera outro Deus? Como é que um Deus gera outro Deus e esse outro Deus recebe todo o poder do primeiro? Como é que um Deus gera outro Deus e esse outro Deus é onipresente? Aí temos naquela lista um outro atributo chamado eternidade, que significa que não tem nem e nem fim. Aí um Deus gerou outro Deus. O que aconteceu com esse Deus gerado? Vocês estão me entendendo? No trem não bate, mas é o credo. Vamos lá. Aqui, olha bem. Luz, tá. Gerado, né? Gerado, não criado. Consubstancial do Pai, ou seja, possui a mesma substância. Por quem todas as coisas foram feitas no céu e na terra, o qual, por causa de nós homens e por causa de nossa salvação, desceu. E se fez, mas não é Deus. Padeceu, ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou ao? Como é que morre na sexta e ressuscita domingo? Subiu aos céus, virá para julgar os vivos e os mortos, olha o final da crença, eu mencionei para vocês aqui na aula de pneumatologia que no credo niceno, o Espírito Santo, ele não ficou definido. O final do credo é, creio no Espírito Santo. Só, pode olhar aí, ó. O que eles tiveram que fazer para esse Espírito Santo? Levar para a Bíblia alguma coisa para dar um reforço. Aí colocaram textos chamados, né, que você conhece bem, textos chamados trindades, onde você pega esse creio no Espírito Santo e aumenta ele. Né? Aí você tem uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que já ficou mais importante. Pai, Filho já ficou em segundo termo e o Espírito Santo toma primeiro. Estão entendendo? Porque pelo credo, ele não aparece. Creio no Espírito Santo. Continua. Mas quanto àqueles que dizem, olhe bem, o que eles já tentam pôr no credo. Mas quanto àqueles que dizem, lembra que eu te mencionei 3 grupos aqui? Aí eles dentro do credo, eles já dando uma cutucada na turma. Mas quanto àqueles que dizem, existiu, não era, e antes que nascesse, não era, entendeu? Não era o quê? Deus. Existiu, não era Deus. Quanto àqueles que dizem isso, ou ainda, que dizem, né, que antes que nascesse, não era, né, e foi feito do nada, quanto a esses, ou aqueles que afirmam que o Filho de Deus é uma hipóstase, ou substância diferente. Lembra do segundo grupo? O primeiro grupo predominou. E agora no credo eles estão falando contra o segundo. Quanto a esse grupinho? Ou ainda, foi criado avários. Ou é sujeito a alteração e mudança, a esses a igreja anatematiza. Ou seja, a igreja amaldiçoa. Entendendo?
Entendeu por que eu te coloquei aqueles 3 grupos para você entender o contexto da coisa? Né? E o primeiro grupo, você pode ver no credo que ele predominou. E aí eu te pergunto, o mundo cristão evangélico hoje está fundamentado em Jerusalém ou em Roma? Quando a gente fala que hoje o evangélico é cristão, apostólico romano, na essência, quer eles gostem ou não, é a realidade. Está aí, aonde que o negócio surge. Ó. Aí agora, o que aconteceu? Entre o concílio de Nicéia e o segundo concílio, que é aquela lista dos 7, houve aqui um concílio. Esse concílio eu achei por bem te mostrar, que ele tem um detalhe interessante. Concílio de Laodiceia, ou Sinodo de Laodiceia, ele é mais conhecido como Sinodo, tá? As principais decisões e preocupações no concílio envolveram efetivamente o comportamento dos membros da igreja. O concílio registrou seus cânones por meio de regras escritas, cujos principais manuscritos sobreviveram até a atualidade, ou foram citados por outros sinodos e concílios. Entre os 60, agora aqui já foi 60 cânones, tá? Decretados, os objetivos principais eram, bom, teve 60, mas fiz um resumo aqui para você. Primeiro, manter a ordem entre os bispos, clero e leigos. Cânon 3, 5, 11, 13, 21, 27, 40, 44, 56. Todos esses cânones falaram de manter essa ordem, tá? Cumprimento de comportamento modesto de clero e leigos. Qual cânon? 4, 27, 30, 36, 53, 55. Abordagem regular dos hereges. Cânon 6, 10, 31, 37. 34, 37. Judeus. Já nesse concílio aí, eles vão tratar uma questão chamada judeu. E aí vão colocar nos cânones 16, 37, 38. E aí vem também os pagãos, cânon 39. Reconfirmava a guarda, isso aqui é interessante, reconfirmava. Vocês observou que no cânon do concílio de Nicéia entrou o domingo. Agora, nesse concílio de 64, de novo, o que eles fazem? Reconfirmava a guarda do domingo e, acaba de ler, anamatizava a guarda do sábado. Cânon 29. O que essa igreja chamada católica, apostólica, romana em ascensão afirma? Dia de reunião, dia de guarda, dia de santificar é domingo. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe
Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Thank you, Bishop. E o sábado? Qualquer um que quiser guardar sábado, seja amaldiçoado. Vocês lembram que tem um conceito também sobre judeus, né? E não é só isso que vai entrar em pauta. Eu vou chegar no finalzinho aqui e vou te dar uma coisa que você vai ver. Aí você entende hoje por que o cristianismo, você falou Shabat, sábado com o cristão, ele espinha todo. Que ele é católico, olha lá. O fundamento dele é católico. Quando fala abordagem regular ali dos hereges, judeus e pagãos, que abordagem seria essa? O que você tem? Você está dentro de um contexto que o cristianismo lá vai tomando, que você tem ao seu redor pessoas que têm fé. Lembra que lá no início, deu para eles uma liberdade. Só que o negócio agora vai começar a estreitar. Por quê? Porque o cristianismo, esses cristãos estão tomando uma dimensão que o resto vai ficar. Chega um momento em que eles vão abordar você é o quê? Eu sou judeu. Se eu for visto conversando, tenta aí que você vai ver. Ô, Rabino, e ali eles amaldiçoaram a guarda do Shabá, né? E a gente vê que o Eterno, lá em Gênesis, ele santificou, ele teve como santo o Shabá. Sim. E eles amaldiçoam aqueles que guardam aquele dia santo. Sim. Gente. E aí? Esse é o cristianismo. Vamos mais? Vocês estão assustados? Tem mais. Esboça algumas práticas litúrgicas, né? Cânon. Como é que seria a prática litúrgica da igreja? Discute as restrições durante a quaresma. Cânon 45, 49, 52. Que mais? Admissão e instrução de catecúmenos e neófitos. Neófitos é novo convertido. 45, 48. Especifica o cânon bíblico. Cânon 59, a autenticidade do cânon 60. É questionável. É aqui também que a Bíblia, ela recebe uma coisa chamada cânon bíblico. Que define o quê? Quais livros são inspirados? Essa turma aqui. Meu irmão, quem disse para você que você tem que ter 4 evangelhos? Quem disse que a sua Bíblia é 4 evangelhos?
5, se você entender melhor. Aqui, ó. Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou evangélico, você é católico. Você tem uma Bíblia católica, você defende doutrinas católicas, você defende dia católico, você defende fundamentos católicos. Ah, mas eu sou evangélico. Você tem Bíblia igual o católico? Ah, não, a Bíblia católica tem mais livro do que a minha. Está melhor que você, né? Tem um vídeo, o padre falando, ele falou que a Bíblia católica foi feita por católicos e para católicos. A Bíblia foi feita em geral, por católicos e para católicos. Porque o cânon bíblico foi esses que definiram. Eles chegaram e falaram, esse livro fica, esse livro fica, esse livro fica, esse livro... Tá. Pronto. Acabou o assunto. Evangelho, aqui, Evangelho de Judas, não. Evangelho de Maria Madalena, não. Evangelho de Pedro, não. Apocalipse de Pedro, não. Entenderam? Tem. Eu tenho lá. Isso que também me chamou muita atenção. Ele diz assim: além disso, não se deve subestimar o perigo que existe quando se quer individualizar a verdade da Sagrada Escritura. Individualizar a verdade da Sagrada Escritura com a aplicação de uma única metodologia, esquecendo a necessidade de uma exegese mais ampla que permita o acesso, em união com toda a igreja, ao sentido pleno dos textos. Qual é a opção de orelha que o Papa quer dar aí? Aqui são duas realidades, né? Primeiro, sem dúvida alguma, ele está chamando para uma leitura plena da Sagrada Escritura em comunhão com a igreja, né? Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana, ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado, chocado na hora. Mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? É verdade. Só existia a Igreja Católica. Primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a Igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a Igreja, depois a Bíblia. É a Igreja que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a Igreja. Exato. Né? Muita gente que foi a Bíblia que fez a Igreja. Aí que está a visão protestante. Ao contrário, é a Igreja que compilou a Bíblia. Exato. Então aqui que está a realidade, né? Que se nós sairmos da Igreja Católica e quisermos ler a Bíblia, esse negócio não vai dar certo. Então o Papa está dizendo aqui, ele diz, no número 55 da Fides et Ratio, né? Em união com toda a Igreja. Você não pode pegar um fragmento da Bíblia e individualisticamente dizer: eu, cientista, exegeta, estudioso da Bíblia, irei dizer qual é o significado desta passagem. Não. Para você saber o que quer dizer aquela passagem, ou você está em comunhão com toda a igreja, ou, meu irmão, você está numa canoa furada. Não é? Porque não vai funcionar. Não é? Não vai funcionar. E por que isso? Por uma razão muito simples, gente. A Bíblia. Como é que a igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia? A igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia ouvindo. Né? Os livros eram trazidos para os bispos, diz: não, esse é Jesus, pode ler na missa. A Bíblia nasceu na missa, pode ler na missa. Foi sendo feita uma lista de livros que podiam ser lidos na missa. Esse é Jesus, pode ler, é ele mesmo. E diz: não, isso aqui não é Jesus não, está errado, joga fora esse livro. Apócrifo. Apócrifo. E é assim que foi sendo elaborada a lista dos livros do Novo Testamento. Existia a igreja, e a igreja, como diz Jesus no Evangelho de São João: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E reconhecendo Jesus naqueles livros, a igreja foi fazendo a lista dos livros que eram verdadeiramente inspirados. E então, porque existia igreja, e existia uma forma de a igreja ouvir, é que existe a Bíblia. Ora, como é que você agora quer interpretar sem ter aquela forma de ouvir? Você precisa primeiro ser católico, para depois saber ler a Bíblia. Se você não é católico,
profundamente, se você não é primeiramente cristão, você vai dizer atrocidades com a Bíblia. E a multiplicidade das igrejas evangélicas só nos demonstra isso. Demonstra exatamente isso, que você pode fazer o que quiser com a Bíblia. Agora, Deus não é sim e não. Deus é somente sim. Então, não existe essa coisa de que as verdades são várias, conforme as pessoas, né? Cada indivíduo tem a sua interpretação. O relativismo começa por aí. Cânon 59, eu peguei mais detalhe o 59, só para você entender. Que aqui o 59 falou do cânon, né? 59. Restringiu as leituras nos templos somente aos livros canônicos do Velho e Novo Testamento. Você lembra que é citado no livro de Judas, ou em Erudá, é citado Enoque. Vou colocar em Enoque português. Tá. Cadê esse livro? Onde é que está esse livro? Cadê o livro de Enoque? A igreja definiu que é uma lista de 60 livros que se vai usar na igreja. Acabou o assunto, não se fala mais nisso. Porém, sua autenticidade é questionada por diversos estudiosos e alguns sugerem que foi uma adição posterior. Este cânon decreta que o Novo Testamento conteria quantos? Por que 26 e não 27? Porque até aqui o livro de Apocalipse não era aceito. Tá? Então ele está fora. Aqui, ó, omitindo o livro de Apocalipse. E o Antigo Testamento incluiria os 22 livros da Bíblia hebraica, acrescido o livro de Baru e o livro de Jeremias. Tá? Tem. Apocalipse tem um monte. Depois eu posso até trazer uma lista que eu tenho para você ver. Bom, agora presta atenção. Aquilo lá foi a definição do concílio de Laodiceia, que a gente viu, tá? O sinódio de Laodiceia. Agora presta atenção, o decreto de Constantino, isso agora voltando. Você observou que ficou definido que o dia é domingo, sábado seja amaldiçoado. Quem fala de sábado? Tá. Que Constantino, no ano 321, deixa eu ver aqui, parece que é 21 de março, deixa eu ver se eu anotei aqui certinho. Não anotei não. Aqui só tem a citação de outro. Mas no mês de março, do ano 321, ele decretou o seguinte: todos os juízes, todos os habitantes da cidade, todos os mercadores, artífices descansem no venerável dia do sol. Não é dia de Cristo. Lembrando que o império, ele é É assim que está o comunicado. O dia do sol, ou o dia Dominus, esse Dominus aqui não tem nada a ver com Yeshua, não. Dominus é Senhor, latim. Só que esse Senhor aqui é sol. Quem é o Senhor para nós? Sol. Ele aparece em quem? Em Mitra. Se você pegar uma imagem, depois eu posso, não sei se eu tenho aqui, eu posso pôr para vocês, uma imagem de Mitra, você vai ver o Mitra, na cabeça do Mitra tem uns raios assim, ó. Aí, né? Se você tiver com a apostila aí de bibliologia, você vai ver isso. Sim. Não obstante, agora olha que coisa interessante, não obstante, atenda os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos. Visto acontecer a miúdes que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão, plantio da vinha, daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concebido pelo céu. O que ele diz? Todo o império, o dia agora, nós vamos descansar no domingo. Porém, se você trabalha na roça, fique na liberdade. Por quê? Porque pode ser o dia que você já programou para plantar, é o dia bom para o plantio, cair no domingo. Aí você vai deixar passar o dia da plantação? Não. Então, o dia é santo? Ele está estabelecendo um dia santo? Não. Se é santo,
Por que que eu tenho que guardar, o outro que mora na roça não tem? É dia santo em qualquer lugar. O Eterno diz que o Shabat é santo? Para quem? Para quem que o Shabat é santo? Para todo mundo. Eu posso estar na cidade, é Shabat, é Shabat. Eu estou na roça, é Shabat, é Shabat. Onde eu estiver, é Shabat. Agora, olha o mandamento do homem. Nós vamos guardar o dia do sol. Para começar, é sol aí. Segundo, o dia é santo? Não, não é dia santo. Nós estamos separando um dia. Nós estamos fazendo. Do dia de domingo posterior, tá? Um dia para se santificar. Nós estamos santificando esse dia. Mas a nossa santificação é tão fajuta que só tem que santificar na cidade, na roça não precisa. Vocês estão me entendendo? Continua. Agora presta atenção, porque isso aqui é a profissão de fé da igreja de Constantinopla. Eu vou voltar um pouquinho atrás nos concílios. Concílio segundo. Primeiro concílio, Nicéia. Segundo concílio, Constantinopla. Nesse concílio de Constantinopla, tá, ficou definido uma profissão de fé. No concílio de Nicéia, o que nós temos? Dentre outras coisas, né? Mas o que foi criado lá, a partir daquele momento? Que a gente chamou do credo. No concílio de Constantinopla, foi criada uma outra coisa, uma profissão de fé. Vamos lá para você ver o que está nessa profissão de fé. Aqui. Profissão de fé, presta atenção. Profissão de fé da igreja de Constantinopla. A Semana Stefano, né? Aí tem aqui em latim, volume 1, Roma, 1748, página 105. Citado em James Parks, o conflito da igreja e da sinagoga. Isso aqui é um autor escrevendo alguma coisa em Nova York, tá? 1974, página 397, 398. Citado por David Stern na restauração do caráter judaico do Evangelho, na página 8. David Stern é o que fez a tradução para sua Bíblia, criou a Bíblia judaica. O que aconteceu no concílio em Constantinopla? Né? Profissão de fé. Eu renuncio a todos... Está dando para ler? Olha. Eu renuncio a todos os costumes... Ficou muito. Eu renuncio a todos os costumes, ritos, legalismo. O que é pães asas? Aonde que eu celebro? Onde é que eu celebro pães asas? Páscoa. Sacrifício de cordeiro dos... O que é sacrifício de cordeiro dos hebreus? Não. Páscoa, porque não tem mais tempo. Todas as outras partes dos sacrifícios, orações, aspirações, purificações, santificação, redenção, jejum. Luas, está entendendo por que você chega na igreja e você nem sabe o que é lua nova? O que mais? Sábados. Você lembra que já foi na Laodiceia, saiu um decreto, que é domingo, e superstições, hinos, cânticos, festas e sinagogas. A comida e a bebida dos... Então agora eu posso comer o que eu quiser, não preciso mais restringir minha alimentação, biblicamente falando. Concílio de Constantinopla. Em uma palavra, eu renuncio absolutamente tudo judaico. Quem não... Venta! Todas as leis, ritos e costumes. Está entendendo quando é que eles definitivamente largou Jerusalém para trás? Constantinopla. E então, 381.
E então, se eu quiser negar e voltar à superstição judaica, ou estar comendo com o judeu, ou partes com eles, ou falando em segredo e condenando a religião cristã, em vez de refutar abertamente, condenar sua fé vão, então, que Caim, na verdade, que a maldição de Caim e a lepra de Gease se junte a mim, ou se apeguem a mim. As sanções legais, aqui eu reconheço o responsável. O que é sanções legais? Eu posso ser morto, se isso acontecer comigo. Você pode ser um anátema no mundo por vir. Você pode ser um maldito. Que a minha alma, aqui está ser fornecido, né? Na verdade, seja fornecida com Satanás e seus demônios. Você está entendendo? Isso é o que você tinha. A hora que você entrava dentro da igreja, você tinha que confessar isso. Ó. É como se você chegasse na frente da igreja e fizesse um juramento. Existe Yeshua aqui? Não, aí eles criaram Jesus. Então quando a gente diz para você que Yeshua é judeu, Jesus é católico, tá aí. Ó. Ô Rabino, na época quando teve esse concílio, o povo de Israel, os judeus, ninguém se levantou contra sobre isso aí? Na Nada. verdade... Não, tipo assim, ó, porque você está falando, levanta um concílio, igual hoje, quando levanta alguma coisa, né, os países reivindicam tudo. Na época, ninguém reivindicou? Primeiro detalhe é o seguinte, o que é Israel nesse contexto? Nada. Mas é contra toda a tradição que veio, tudo foi levantado. Sim, mas aí o que acontece? O cristianismo está tomando corpo no mundo todo, para começar. Império Romano dominando. O que aconteceu com Jerusalém? Jerusalém, ela foi destruída praticamente no ano 70. No ano 135, que eu já até mencionei para vocês, naquela revolta do Bar Kokhba, o restinho que sobrou, acabou de ser, né? Como dizer, passou um trator lá, acabou. O que Jerusalém é agora? Nada. O que é o judeu? O judeu está espalhado. Você está entendendo? Existe cidade de Jerusalém, que é dominado por romano. Roma vai dominar ainda muitos anos depois. É um lugarzinho lá apagado, sem força política, sem voz, sem nada. Mal está sobrevivendo. Mal. Não tem voz para levantar. Inclusive o seguinte, o que é o cristianismo nesse contexto agora? É um domínio a nível mundial. Está entendendo? Está tomando um corpo. Pergunto, quem é judeu para se levantar contra? O que eles estão falando contra o judeu um pouquinho atrás? Na verdade, você não pode nem se declarar judeu, porque se o cristão for pego com você, não é isso que está dizendo, né? Se eu for pego conversando com o judeu. Isso aconteceu para trás. Agora, esse concílio, a cada momento ele vai tomando mais, essa igreja vai tomando mais corpo, mais força, dominando mais em todos os aspectos. Então você entende que não existe igreja evangélica aqui? O que você tem? Agora, meu irmão, como é que eu sendo evangélico, volto à minha origem aqui? Você entendeu? E é a origem. Eu não me lembro. Posso depois? Podemos depois fazer uma análise. Ô Rabino, há um tempo atrás eu conversava com um presbítero da igreja presbiteriana, né? Uhum. E ele fazia menção, não com essa profundidade, mas ele fazia menção dessas declarações como profissão de fé da igreja presbiteriana. Aí, ó. Isso é profissão de fé da igreja presbiteriana. Inclusive, quando você entra para a igreja presbiteriana, da qual eu já frequentei, você tem que fazer a profissão de fé. Até hoje, Rabino,
Rabino, se você fala que você é judeu, ou que você frequenta uma sinagoga, ou que você... O povo, o cristão, ele fala, sai perto de mim, você é judaizante, você é isso... Eles criaram isso na mente do povo e eles cresceram, assim, espiritualmente falando, com essa coisa contra o judeu mesmo. Sim. Irmão, isso aqui está em 381. Vai virar como se fosse uma raiz da igreja. Por isso que você encontra hoje isso. Irmão, presta atenção. Presta atenção. Que igreja que está surgindo aqui? Nesse contexto que a gente está vendo. Apostólica, romana. Apostólica é modo de dizer. Não tem apostólica, não. Igreja romana. Tá. Me responda uma coisa. Quem matou o Messias? O que nós temos que fazer? Nós, como romanos, o que nós temos que fazer? Tem que transferir esse negócio para alguém. Quem que está em descrédito nesse momento? Vamos transferir mais isso também para eles? Ó? Entenderam? Espera aí. Quem é Israel? Nada. Quem é judeu? Nada. O que judeu significa? Nada. Judeu é anado, judeu maldito, judeu é isso, judeu é aquilo. Beleza. Vamos julgar mais um lá. Vamos pôr mais um na conta desse. Matou também o nosso Jesus. E lembrando que eles falam que os judeus mataram Yeshua. Eles não mataram. Foi uma minoria, que nem você falou, questão política, inveja daqueles que eram líderes. Porque os discípulos, eles eram judeus. A mãe de Yeshua era judia. Quem matou ele, na verdade? Foram judeus. Judeu não tinha autoridade para fazer nada, não. Porque romano é que dominava. O que eles, na verdade, fizeram? Nós estamos querendo ficar livres desse moço. Dá um jeitinho para nós. Quem fez? Roma. Ah, não, mas a gente só matou, que foi o judeu que... Vamos voltar. Não. Primeiro, parece indigno da celebração dessa festa. Quem está falando aqui é Constantino. Aguenta aí que você vai ver. Aqui a gente está falando das festas. Primeiro, parece indigno na celebração desta festa santíssima seguir a prática dos... Que festa? Páscoa. A Páscoa tomando um corpo aí agora, ó. Primeiro, parece indigno na celebração dessa festa santíssima seguir a prática dos judeus. Então, como é que se celebra a Páscoa? Meu irmão, Páscoa nasceu aonde? Com quem? Páscoa é uma festa de contexto judaico? Sim. Aí vem um grupo agora chamado cristãos que vão celebrar a festa. Quem celebra essa festa há milhares de anos? Judeu. Nós, judeus, celebramos essa festa. Tá. Mas a gente agora não quer nada com judeu. Nós vamos celebrar a Páscoa, vamos fazer entre aspas, Páscoa, uma festa nossa, mas nós não podemos mantê-la com características judaicas. Nós temos que criar para elas nossas características. Não parece digno, ou seja, é indigno na celebração desta festa santíssima, seguir a prática dos que impiamente contaminaram suas mãos com enorme pecado. Que pecado? Portanto, são afetados pela cegueira merecidamente da alma. Que pecado? A morte do Senhor. Aguenta aí. Não temos em nossa posse, pondo de lado o seu costume, para entender a devida observância desse decreto-lei para as idades futuras, uma certa ordem. Temos mantido a partir do mesmo dia da paixão até hoje. Não temos mantido o mesmo dia da paixão até hoje? Qual que é o dia da paixão? Sexta-feira. Então, não tem nada em comum com a multidão judaica detestável? Vamos fazer o que então? Fazer uma data também fixa para essa festa. Nós não temos mantido até agora uma data da paixão?
que é sexta-feira? Vamos manter também, vamos criar uma para a festa de Páscoa. Tá. Forma deve ser capaz de formar um julgamento que, desde a sua culpabilidade no assassinato parricídio do seu Senhor, tem sido objeto de direção, não da razão, mas da paixão sem um governo, e são realizados pelos impulsos do espírito louco neles? Opa! No entanto, ele iria iniciar sua sagacidade a lutar e orar sempre com a pureza de suas almas. Pode não parecer nada ser manchada por comunhão com os costumes dos homens mais perversos. Também é muito oportuno que todos devem unir-se em desejar que a razão parece exigir e evitar o envolvimento na condução de perjuro dos judeus. Constantino, em uma carta para as igrejas após o concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, gravada por Eusébio, Vida de Constantino, o Grande, livro 3, capítulo 17 a 21, publicado pelos padres de Nicéia e pós-Nicênio. Segundo Sério, volume 1, 741, 744. Ok? Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor. Bom, eu fiz um resumo aí do que aconteceu, só para você ter noção do que você tem nos dias atuais e suas origens. Eu frisei ali alguns interessantes com aquela doutrina chamada Trindade, que no Concílio de Nicéia que ficou, entrou como doutrina e acabou. Tá? Vai ser mais reforçada no Concílio de Constantinopla, mas quais os problemas com a Trindade? Primeiro deles, você tem uma tríade, não é? Deus e Deus, Espírito Santo, não é isso? Qual o problema? O primeiro problema com essa doutrina é que você tem um Deus Pai, um Deus Filho e uma deusa. Por quê? Rua, no seu sentido original, é fêmea, é feminino. Como é que você faz uma trindade de deuses, sendo um Deus, se no meio dele tem uma mulher? Ou uma fêmea? Já tem problema. Segundo. Oi? Segundo, palavra Elohim significa exatamente o oposto. Poderes, essências. Tá? Eles dizem que Elohim é um plural de deuses, e é exatamente o contrário. Elohim, literalmente, significa poderes ou essências. Poderes. Não está falando de pessoas. Esse negócio eu consegui entender do Elohim. É muito interessante, você falou que é plural, pode ser majestático. Tipo assim, por exemplo, eles usavam tratar o rei, tipo, Vossa Majestade. É a segunda pessoa do plural. Ele era um, mas se chamava Vossa Majestade. E quando a gente vai, por exemplo, a gente abre o guarda-roupa, a gente vai procurar uma roupa, o que a gente fala? Vejamos, tipo assim, que roupa que eu vou? A gente trata nós mesmos como se fôssemos mais de um. Vejamos o que eu vou colocar. Como assim? Então, quando ele fala, façamos o homem, eles falam, estavam ali o Pai, o Filho, o Espírito. E não é nesse sentido, né? Não, porque Elohim é plural de pessoas. Na verdade, é plural majestático, ou poderes, ou ainda essências. E não necessariamente pessoa. Terceiro, em diversos momentos o Eterno se manifesta de maneira diferente, como duas, Salmo 110. Não vou entrar nesse contexto não, mas se você ver aqui, são duas pessoas. No Apocalipse 4, 5 e 5, 6, ele manifesta como 7. Né? Não era encontrado nas escrituras originais, sendo sua inserção em Mateus 28, 19 e João 5. Não existe nenhum texto na Bíblia que apresenta para você Trindade, exceto os dois que foram inseridos depois. Agora você já está por dentro do assunto, do ano 325, que é o concílio de
Então, aqueles textos falando de trindade, ele vai entrar na Bíblia depois disso. Ele não existe na Bíblia. Entendido? Mateus 28 e 1 João 5. Manifestar? Ok. Me lembra? 5. 5. Beira perigosamente o politeísmo, criando 3 deuses, quando o Eterno nos diz claramente que Ele é um. Meu irmão, você pode tentar enfiar esse trem goela abaixo como um, que não tem jeito. Você chega, vira para o camarada que defende a Trindade e pergunta para ele, o Pai é Deus? É. Beleza. Onisciente? É. Onipresente? É. Onipotente? É. O Filho é Deus? O Filho é Deus? É. Onipotente? É. Onipresente? Onisciente? É. Quantos deuses você tem? Não, é um só. É um só. É igual um irmão, nós estávamos conversando ali fora, o irmão fez um comentário que ele fez com um pastor. Pastor, quem defende 3 deuses é o quê? Politeísta. Quem defende deuses é o quê? Politeísta. É pecado? É. Está errado? Está errado. Então o senhor também está errado, porque o senhor defende 3. Mano, não tem como você pegar 3 aqui e pôr num não. Não existe isso não. Ah não, a Bíblia diz que é um só, mas é um só em 3. Aqui uma pessoa? É. Aqui uma pessoa? É. Supostamente, aqui também seria outra pessoa? Pela Trindade, sim. Não, e ainda isso. Na Trindade são 3 deuses em um. Os 3 é igual? É. Como é que você tem? Primeira, segunda e terceira, então? E por que esse é maior do que os outros 2? Só eterno. Beira perigosamente o politeísmo. 6. Deriva do entendimento que o Pai seria um Deus, panteão romano, e Jesus seria o Deus Sol, e o Espírito Santo um terceiro Deus. É a origem dessa trindade, é isso, meu irmão. Então é isso que originou a chamada trindade do cristianismo. Não existe na Bíblia, isso é panteão romano, lembrando que aqui no ano, ou melhor, nos primeiros, 2º, 3º e 4º século. É aqui, ó. Claro que para trás, você vai para o Egito, tem, você vai para a Índia, tem, você vai para a Grécia, tem, você vai para a Babilônia, tem. Tudo tem isso aqui, ó. Nomes diferentes, mas existe lá dentro. Tá? Vence? Permitindo Hashem, na próxima semana, né? Estaremos aí reunidos novamente, dando a sequência disso. E aí, eu vou concluir isso aqui para você ver, e vou voltar lá em Atos, para a gente entender a comunidade messiânica. Aí nós vamos entender a comunidade, a Querrilá. Aqui nós estamos entendendo a igreja. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, agradecemos a Ti por esse momento. Leva-nos em Shalom, dê-nos um resto de tarde, de tarde abençoado, de semana abençoada, e em tudo nós oramos agradecidos. Leva-nos, Adonai, pela Tua bondade, ao entendimento, à compreensão, e nos dá sabedoria para discernir todas as coisas. Assim oramos em o nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Parehe Adonai Veishmereha, Yair Adonai Panaveleha Vihuneca, Issa Adonai Panaveleha Veasen Leha Shalom. Que assim Hashem vos abençoe. Beshen Yeshua.